espaço para eu estar fazendo essa apresentação para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Conseguem ver? Sim. Sim, estamos vendo. Ok, beleza. Bom, boa noite a todos. Pessoal, a Beatriz já fez a apresentação sobre quem eu sou, mas eu vou dizer mais alguns pequenos detalhes. Como foi dito, eu formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2010. Cheguei a fazer parte do grupo PET em 2007, 2008. Saí daí, fui para fora e voltei para tentar aplicar essa área que, como a Beatriz falou, era desconhecida, também era desconhecida para mim quando eu saí daqui. E eu cheguei para um colega, que é o Fagner, outro colega da elétrica também, e a gente decidiu tentar a sorte, né? E vou explicar o porquê que seria esse tentar a sorte. Bom, quem sou eu, né? Estou me definindo aqui como um engenheiro apaixonado pela minha profissão e pela minha família. Por que que isso é importante? Quando eu fui para a elétrica, não era uma área que eu queria cursar, mas era a única mais perto do que eu queria cursar. Sempre quis fazer mecatrônica, não tinha possibilidade, meus pais não tinham recurso na época para pagar uma universidade particular e eu não tinha condição de morar fora. E independente do currículo que a pessoa tenha e que faça a apresentação para vocês sobre, independente do assunto, vocês podem perceber a diferença de quem ama o que faz e quem faz porque precisa fazer. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês, que hoje são estudantes, ou seja apaixonado pelo que faz, ou não seja nada. Ou seja, vocês têm que ter certeza que a engenharia elétrica é para vocês aquilo que vocês querem fazer para a vida. Porque só assim vocês vão conseguir serem bons profissionais. Isso é muito importante, muito importante. Se não é isso que você quer fazer, tente corrigir a rota, assim como eu fiz. Eu era um cara que não gostava, por exemplo, de eletrotécnica. A única coisa que eu gostava era eletrônica, e é uma área que a universidade, não sei se mudou, mas pelo menos na minha época não era uma área tão forte. Então, eu senti algumas dificuldades nesse sentido, porque a engenharia biomédica ela acaba pendendo muito para a área de eletrônica, e eu tive que correr atrás do prejuízo depois, né? Então, é esse o primeiro conselho que eu dou aí para vocês. Bom, a Ianca pediu para eu comentar para vocês como que foi meu processo de ingresso no mestrado lá na Unicamp. A engenharia biomédica é uma área muito desconhecida, vamos dizer assim. Agora, se eu não me engano, tem uma professora da elétrica que é da área de engenharia biomédica, mas na época a gente não tinha nenhuma noção de como tentar conseguir a entrada na área. E a gente pediu a orientação de alguns professores na época, o pessoal foi muito solícito, ajudou a gente bastante, mas o que a gente mais escutava é praticamente impossível de vocês conseguirem entrar. Não dá, é um processo de entrevista muito complicado, o currículo aqui que vocês têm talvez não seja suficiente para conseguir, enfim, o não é a coisa que a gente mais escutou. Mas mesmo assim a gente tentou, e a gente foi atrás, correu atrás, e o Fagner, que era esse colega que foi comigo, fez parte do Batilab há muito tempo, eu cheguei a fazer parte por pouco tempo, mas fiz também. Ele entrou como aluno regular, e eu não consegui a entrada como aluno regular. Então, lá no Unicamp, eles têm essa divisão entre
você pode ser aceito pelo programa de mestrado, e aí você se torna um aluno regular daquele curso. E se não conseguir, você pode tentar entrar como por meio de um ingresso especial. Ou seja, você não tem direito a nada, você não tem direito à bolsa, você não tem direito a nada que um aluno regular ele vai ter, mas você, teoricamente, pode cursar as matérias. E foi... Aí eu tentei, como eu falei lá no começo, né? Tentei a sorte e tentei ingressar em algumas disciplinas para ver se lá dentro eu conseguiria algum orientador que me adotasse, vamos dizer assim, né? Então, fiz as disciplinas. Lá dentro do curso, a gente acaba percebendo a diferença de oportunidade técnica entre os alunos que hoje estão nos grandes centros e que na época era a gente que tinha lá que estudou na UFMS, né? Hoje já melhorou bastante do ponto de vista de infraestrutura de laboratórios, mas na Unicamp, os caras têm laboratório de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Então, assim, a, a parte didática para você aprender lá é absurda. A diferença é muito absurda. E você sendo um aluno de fora, meio que tem essa, não diria que um preconceito, mas você percebe que o pessoal, por já ter estudado junto, por já conhecerem os professores, a dinâmica ela é um pouco diferente e você acaba ficando um pouco excluído ali do processo de ensino. Como são poucas aulas, né, o processo de mestrado ele é bem diferente do curso de graduação tradicional, porque você tem bem menos contatos com os colegas e você tem que se virar sozinho. E foi o que a gente fez. Então, a gente queria mostrar que a gente saindo aí da UFMS, a gente tinha como bater de frente com esse povo. E batemos de frente. Então, assim, o processo de mestrado é muito difícil, porque é uma área, principalmente a área de engenharia biomédica, ela engloba áreas afins que são totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, chegando lá, a gente tinha que, na disciplina, a gente tinha que entender sobre bioquímica. Quando que a gente estudou bioquímica na elétrica? Nunca. Fisiologia, muito menos. E assim, o nível de cobrança era extremamente pesado. Então, assim, ou você aprendia, se virava e dava conta, ou você estava fora. Só para vocês terem uma ideia, na disciplina de fisiologia que a gente tinha lá eles dividem em conceitos A, B, C e D. A gente teoricamente teria que ter no mínimo 2 A's e 2 B's em 4 disciplinas. Em fisiologia, eu acho que 20% só ficou entre A e B. Desses 20%, a gente da UFMS estava lá no meio, de intruso. Mas conseguimos. Então, assim, o que eu falo da parábola do sapo surdo, para quem não conhece, é assim, esqueçam os comentários de que, isso é difícil, não dá para entrar, você não vai conseguir porque o pessoal lá é melhor preparado. Assim, esqueçam isso e tentem o máximo que vocês vão conseguir ou não. E no nosso caso especificamente foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Hoje eu acho que a UFMS talvez não frequente os laboratórios de hoje, que hoje a elétrica tem, mas acredito que tenha melhorado. O próprio Batlab é um lugar que oferece, do ponto de vista de recursos tecnológicos, coisas que na época a gente não tinha nem ideia de como acessar. Eu cheguei a participar do Batlab quando o Batlab era ainda lá no estádio Morenão, era um monte de salinhas com alguns computadores bem velhinhos, e
E hoje é uma estrutura que eles têm lá que eu cheguei a participar de um projeto do ventilador pulmonar que estavam desenvolvendo, e hoje vocês têm de tudo que vocês precisarem para ter essa formação técnica mais diferenciada, né? Poder ver as coisas na realidade. É diferente de você ver no livro e ver ao vivo. Bom, é isso. O que eu faço hoje? A engenharia clínica, ela é uma sub-área da engenharia biomédica que trabalha com gestão de equipamentos dentro do ambiente hospitalar. Então, eu atuo meio como um Google Tradutor entre as áreas administrativas e assistenciais, e cuido das tecnologias para a saúde desde a entrada delas no hospital até a desativação delas. E o que isso envolve? Envolve a gente, dentro do ambiente público, no ambiente público a gente tem mais autonomia para trabalhar nisso, né? Eu já trabalhei tanto na parte particular quanto na pública. Para você fazer um bom processo de aquisição, então adquirir tecnologias que atendam tecnicamente a assistência, sejam tecnologias atuais, sejam tecnologias robustas. Então, isso faz uma diferença enorme para o cuidado assistencial do paciente. Então, hoje, no hospital universitário, a gente tem tecnologias que elas batem de frente com os hospitais de ponta que a gente tem no Brasil hoje. E isso é muito gratificante, porque a gente atende muito paciente carente. Então, você conseguir promover uma igualdade de recursos para o paciente SUS e para o paciente particular é muito legal. A gente cuida da manutenção dessa tecnologia, ou seja, essa tecnologia ela tem que estar com desempenho satisfatório e segura, tanto para quem vai utilizá-la, e por ser segura e ter um desempenho satisfatório para os pacientes, né, que vão ser atendidos por ela. E isso envolve, por exemplo, desde calibração de parâmetros até verificação, a gente faz teste de segurança elétrica, valida alguns indicadores de desempenho, e isso se altera de tecnologia para tecnologia. Hoje no hospital universitário, por exemplo, a gente tem mais de 150 tecnologias distintas, que vão desde sistema de tratamento de água, cardioversor, ventilador, envolvem conceitos técnicos totalmente distintos, uns mais na área mecânica, outros na eletrônica, outros na parte biológica, enfim. Conhecimento, coisa para aprender é o que não falta. E isso é uma coisa que é legal, que é uma rotina que ela está sempre mudando. Cada ano é um desafio diferente, porque, como eu vou mostrar mais para frente, a complexidade do ambiente hospitalar ela é muito alta, né? Bom, então vamos lá. Vamos ao tema dessa palestra, né? Que é a gente tentar entender como que foi feito o projeto do corpo humano, né? E o que a gente consegue tirar disso. E tentar entender melhor por que a gente aprende tanta coisa na faculdade e onde que isso aí pode ser aplicado, né? Então, aqui, a gente tem o sistema que a gente chama de sistema cardiorrespiratório, que é composto pelo coração, pulmão e vasos sanguíneos, né? Então, a gente tem o coração, que a gente pode falar que é uma bomba, né? É uma bomba, é ela que vai produzir a força necessária para fazer a ejeção desse sangue e fazer ele circular. A gente tem o pulmão, que é um mecanismo trocador, que no caso ele faz a troca de oxigênio e faz a troca do gás carbônico, que é produzido e consumido pelo corpo.
vocês podem ver, esses capilares sistêmicos são os capilares que alimentam todos os órgãos do corpo. Então, esse sistema aqui é como se fosse o sistema de alimentação do corpo humano. Ele é um circuito sistêmico que alimenta praticamente todos os órgãos. Cérebro, rim, fígado, tudo que vocês pensarem, pele e por aí vai. Então, vou tentar explicar aqui para vocês, por exemplo, o que a gente pode ter do ponto de vista... A gente está falando aqui sobre fisiologia, certo? E a gente tem que tentar achar um paralelo dentro da elétrica, para a gente ver que as coisas não são tão difíceis como parecem ser, né? A gente olha para um sistema desse, num primeiro momento, quando eu vi, eu falei, cara, é um trem de doido, não tem como entender isso. E nas aulas, a gente tinha vários conceitos técnicos que vão sendo jogados e que a gente não tem muita noção, e isso vai virando uma bola de neve, né? A gente nunca podia deixar de uma aula para outra perder, porque senão a gente, depois de um certo ponto, a gente não conseguia acompanhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o que acontece numa situação de fuga. A gente tem, na nossa parte neurológica, dois sistemas atuantes, o sistema parasimpático e o sistema simpático. O sistema simpático, ele é um sistema que ele é praticamente autônomo. Ele responde passivamente aos estímulos externos. Então, por exemplo, quando você vê uma onça, vamos usar algum exemplo aqui que pode acontecer a gente aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai para uma fazenda e encontra uma onça. O que acontece no momento que a gente avista o animal? A gente tem o sensor, né? Então a gente olha, vê o bicho e isso automaticamente gera na gente uma situação de medo. E isso ou seja, você recebeu um estímulo, seja visual, seja sonoro, e ele vai começar a alterar o comportamento do seu corpo em vários padrões. Ou seja, nesse momento você tem, por exemplo, a dilatação da pupila, você tem vasoconstrição de vaso sanguíneo, você tem uma série de mecanismos de aviso e preparação do seu corpo para uma situação de estresse, que é o quê? Eu preciso correr. Então, na hora que ele dilata a pupila para você enxergar melhor, ele injeta adrenalina no seu corpo para você ficar mais alerta e ficar mais rápido. Ele libera a quebra, por exemplo, de moléculas de ATP compatíveis com o consumo que ele acha que você vai ter. E o seu corpo você começa a ter uma ventilação, uma frequência respiratória mais rápida, porque o seu corpo está preparado para ele poder correr, então ele já está preparado para ele ter uma troca gasosa mais eficiente. Então você tem um sistema que você tem um sensor, um atuador, e é um sistema que se retroalimenta. Ou seja, ele vai fazer a regulação. A partir do momento que você não vê mais a onça, vamos supor que você subiu numa árvore, e o seu corpo ele avisa para você, ó, pessoal, pode relaxar. Então eu vou ter aquele período de recuperação, né, do meu corpo. Então meu sistema, todos os sistemas eles funcionam de maneira integrada. Sistema neurológico, sistema cardiovascular, sistema cardiopulmonar. Então, eles preparam o seu corpo automaticamente, dependendo do tipo de estímulo que ele tiver, e ele atua como se fosse um mecanismo eletrônico, um sistema de controle em malha fechada, né? Vamos a outros exemplos. O que acontece, por exemplo, numa fibrilação ventricular? Você tem as fibras, a gente vai olhar lá, eu vou mostrar para vocês o que é uma célula cardíaca. Elas têm um ordenamento de contração.
E o coração, ele se contrai de um determinado jeito, como se fosse um mecanismo de ordenha. Então, assim, existe um estímulo elétrico dado por uma célula que a gente chama de marca-passo, que é o mesmo marca-passo do equipamento médico. Talvez vocês estejam familiarizados, mas o nome vem dessa célula. Ela dá exatamente o passo elétrico que vai gerar a contração do músculo cardíaco. Então, ela dá o sinal, esse sinal ele despolariza da base para o ápice e gera esse processo de contração. Mas esse processo de contração ele tem que ser ordenado, senão você não tem essa ejeção efetiva do sangue para esse circuito sistêmico. E a fibrilação nada mais é que o desordenamento dessas contrações. Então elas não acontecem mais de forma sincronizada. A partir do momento que elas não acontecem de forma sincronizada, você não consegue fazer a ejeção total do sangue. Pode ser uma fibrilação total ou parcial, e dependendo do grau que você tiver, o seu músculo cardíaco não vai conseguir ejetar esse sangue para o pulmão, fazer as devidas trocas, alimentar esse circuito sistêmico, e com isso você vai... É como se os órgãos eles falecessem por hipóxia, ou seja, eles não vão ter oxigênio para se alimentar e vão morrer. Então, as pessoas morrem quando tem um problema de fibrilação cardíaca por conta disso. E o que, por exemplo, que o desfibrilador faz? Ele recruta todas essas células de uma vez para eles voltarem a ocorrer conforme o sinal da célula de marca-passo e voltar à operação normal do sistema cardíaco. Por isso que tem um tempo, o seu corpo aguenta um determinado tempo nesse processo. E quanto mais rápido tiver essa desfibrilação, tem dois procedimentos distintos, não vou entrar em detalhes aqui, que é o processo de cardioversão e de desfibrilação, mas eles são importantes. Os dois mecanismos atuam como recrutadores de célula cardíaca para elas poderem funcionar ao mesmo tempo. E aqui eu trouxe um exemplo de um caso mais recente, né, que seria a questão do Covid, e tentar mostrar para vocês como funciona qual que são os problemas relacionados por essa infecção. Então aqui vocês podem ver nessa figura da direita que a gente tem os alvéolos pulmonares, aqueles saquinhos de ar, certo? Eles estão cobertos pelos capilares sanguíneos. Ou seja, o ar que a gente respira, ele é teoricamente rico em oxigênio, né? Ele tem uma porcentagem de 21% de oxigênio. E os capilares sanguíneos estão com essa porcentagem mais baixa. Ao contrário, o ar, ele tem uma determinada porcentagem de gás carbônico, e nos vasos essa concentração está aumentada. Então, para esses dois casos, a gente gera o que a gente chama de gradiente químico. Gradiente nada mais é que uma força. A gente aprendia lá antes da graduação até, e na própria elétrica mesmo, a gente sempre, os sistemas, independentes de ser biológicos, elétricos, mecânicos, eles sempre tendem a alcançar uma situação de equilíbrio, certo? E ao tentar alcançar a situação de equilíbrio, a gente tem uma força ali, uma força química, que trabalha no sentido de eu sempre vou mandar da onde tem mais para onde tem menos. Se no ar tem mais e nos meus capilares tem menos, o oxigênio vai sair dentro do ar dos alvéolos para os capilares. E no caso do gás carbônico, o fluxo é ao contrário. E essa troca acontece porque essas paredes elas são unidas por uma parede muito fina. É uma membrana muito fina que permite com que essas moléculas transitem de um lado para o outro. O processo do Covid é um processo inflamatório, então o que ele faz? Ele afeta essa troca.
essa troca fica mais difícil. Por isso a necessidade, por exemplo, do ventilador pulmonar. O que o ventilador pulmonar faz? Você regula parâmetros ventilatórios para poder facilitar essa troca. Então, o que você tem? Você pode aumentar, por exemplo, a frequência respiratória. Ou seja, eu vou trocar o ar mais rápido por minuto. Isso ajuda. Por quê? Eu sempre vou manter esse gradiente químico que eu falei para vocês, ele sempre vai estar alto. Então, vou sempre ter uma força de troca alta. Outra coisa que eu posso fazer com o ventilador, eu falei para vocês que a concentração do ar ambiente ela é em torno de 21% de oxigênio. No ventilador, eu posso regular isso até 100% de oxigênio. Então, com mais oxigênio no ar, eu também aumento esse gradiente e facilito essa troca. Tem outros parâmetros que a gente pode alterar no ventilador, mas a princípio todos têm o intuito de facilitar essa troca gasosa que no paciente com Covid ela está debilitada. Só que acontece, essa inflamação ela gera um dano a essa parede da membrana. E assim como acontece que a gente vê, por exemplo, na nossa pele, que quando você gera uma lesão, você gera uma cicatrização, e às vezes você pode gerar ali um queloide, que é aquela formação mais dura da cicatriz, isso também acontece no alvéolo pulmonar. Então vocês percebem, por exemplo, no processo de cicatrização, a cicatriz ela não fica com a parte da pele, ela fica mais dura. Isso para uma membrana que faz troca é horrível. E é o processo que a gente chama de fibrose. E é um processo irreversível. O corpo ele não volta mais à situação original. Então o que a gente tem? A gente tem um processo que conforme mais tempo o paciente demorar para se recuperar, ele vai ter sequelas respiratórias para muito tempo para frente. Então, por quê? Porque você vai ter o seu mecanismo de troca, ele vai estar afetado permanentemente. Então, você vai... sempre o corpo humano, ele trabalha com muito backup, vamos dizer assim, né? Então, ele sempre tem a mais do que ele precisa. Então, você pode perder um pouco. Por exemplo, a gente tem 2 rins. O corpo ele pode trabalhar com um só. O corpo ele pode trabalhar com uma capacidade pulmonar menor de troca. Até um nível que isso não seja mais compatível com a vida, né? Se chegar ao ponto dessa fibrose alcançar um número muito grande, uma extensão pulmonar muito grande, o cara, infelizmente, não vai conseguir fazer essas trocas gasosas que vai permitir o corpo humano funcionar. Então, é uma ideia aqui de mais ou menos como que funciona esse sistema cardiopulmonar, né? Bom, mas, Daniel, o que você trouxe um circuito de um ar-condicionado? O que isso aqui tem a ver com o circuito cardiorrespiratório? Como é muito engraçado, a gente começa a ver que os processos, independente das áreas, eles começam a se conversar. E você começa a ver que é tudo basicamente a mesma coisa. Então, se a gente fosse fazer uma aproximação grosseira do que seria um sistema cardiovascular, ele funcionaria mais ou menos como um circuito de um ar-condicionado. Você tem um compressor, que na verdade você pode entender ele como coração, e você tem os sistemas de troca, que na verdade aqui não vai estar trocando de oxigênio, mas sim, nem oxigênio, nem gás carbônico, mais temperatura. E, de novo, você vai ter um gradiente de temperatura que vai fazer esse processo você trocar calor. O sistema do ar-condicionado tem um sistema para potencializar isso. Mas, basicamente, você tem um trocador de calor ali. E ele volta para o coração e as tubulações seriam os vasos sanguíneos. Então, basicamente, você pode entender, para você entender o conceito de como funciona o sistema cardiovascular, ele tem uma bomba e basicamente um trocador. O que você vai trocar e o que você vai mandar isso correr, aí independente. Vou trazer outro exemplo aqui para não falar que foi sorte, né? Então, isso aqui a gente tem um sistema de tratamento de água para osmose.
De novo, você tem uma bomba, o que você vai ter no meio? Você vai ter alguns filtros, e esse tanque aqui, que é esse tanque da esquerda, a gente inclusive chama de tanque pulmão. Mas na verdade aqui ele vai ter uma função que é na verdade de armazenar a água tratada. Mas de qualquer forma você tem uma membrana aqui no meio que vai fazer essa... é basicamente o que a membrana do pulmão vai fazer. Ou seja, ela vai impedir com que coisas passem e vai permitir com que coisas passem. Gerando o que a gente quer, que na verdade é a água ultrapura, né? Que dentro do processo da hemodiálise ela é importante para ela funcionar como se fosse como uma esponja. Mas também é outra coisa que se a gente for entrar, a gente vai detalhar muito. Mas só para vocês entenderem que a partir do momento que a gente entenda uma coisa mais básica, a gente pode achar diversos sistemas similares, independente da área de engenharia que a gente vai estudar. Bom, aqui eu já estou descendo para um nível mais micro, né? Então aqui a gente vai ver como que funciona, por exemplo, aqui já é uma bomba, que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que a gente estudou lá na biologia, lá no ensino fundamental. Poucos devem se lembrar. E ela seria também o que a gente vê lá no sistema como um motor. Então, o motor nada mais é que um processo que, com uma determinada fonte de alimentação, que no caso da bomba de sódio e potássio é o ATP, ela vai gerar um mecanismo que tira aquele processo da inércia, né? Para ele poder produzir um determinado movimento. Então é um vídeo bem curtinho aqui, só para a gente entender como que funcionaria essa bomba de sódio e potássio e como que ela conversaria com aquele sistema lá cardiopulmonar. Então aqui a gente tem essa bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo ativo. Essa molécula na parte de baixo seria o ATP, que seria o nosso sistema de alimentação. Ele joga as moléculas de sódio para a área externa, né? E essa proteína, ela muda a forma dela conforme os íons e as moléculas vão se ligando. Então você tem essa alteração vamos falar de forma, né, da proteína. Isso aqui é um canal de proteína. Então ele recebe o ATP, que é a molécula que vai dar energia, e quando ele recebe o potássio, ele se transforma e e funciona como se fosse um canal ativo para levar moléculas de sódio para fora e trazer moléculas de potássio para dentro. Isso gera um gradiente a ser explorado. Então, trazendo de novo para a engenharia, seria mais ou menos como o processo da hidrelétrica. A gente começa a ter um sistema acumulador de energia para poder utilizar isso dentro das células, né? O processo é um pouco mais complexo do que isso, mas basicamente essa bomba aqui é uma bomba, assim como as outras, mas é uma bomba intracelular. Bom, e aí da onde que sai a molécula do ATP? Lá da mitocôndria, lá que a gente também estudou lá no ensino médio, e daquele ciclo que caía no vestibular, que a gente chamava de ciclo de Krebs, a gente não entendia muito bem por que servia aquilo, mas na mitocôndria que acontece esse processo, e ele faz a transformação, então ela é alimentada com oxigênio, para gerar essa molécula de ATP, que vai alimentar aquela bomba de sódio e potássio, que vai fazer a célula, por exemplo, cardíaca, operar como ela tem que ter e liberar os canais de cálcio para poder fazer o mecanismo de contração, fazer aquele músculo grande que é o coração executar o mecanismo de contração e fazer bombear todo esse sistema para alimentar com oxigênio as mitocôndrias e voltar e esse sistema se retroalimentar infinitamente até que a pessoa faleça, né?
Então, assim, chega um ponto que o processo não consegue se alimentar mais. A gente tem várias vias no corpo que elas se atuam como mecanismos de backup, então a coisa não é tão assim, perdeu uma função, parou, o corpo vai parar. Não é bem assim. Geralmente, as funções importantes, por exemplo, regulação de pH sanguíneo, elas são executadas por várias vias e por vários órgãos diferentes. E as medicações, elas meio que exploram isso. Então, eu tenho uma medicação que vou potencializar uma determinada via. Então, por exemplo, uma das medicações para hipertensão. Então, eu atuo lá um mecanismo, por exemplo, tem uma medicação que atua na via renal para fazer a regulação da pressão arterial. E os medicamentos, eles atuam nessas vias. Então, a partir do momento que você conhece elas, você consegue atuar para um determinado órgão que não está funcionando muito bem, você tirar o estresse em cima dele, por exemplo. Então, assim, é um negócio muito bonito de você entender como funciona, porque é um mecanismo que se retroalimenta e todas as coisas funcionam em perfeita harmonia, num simples exemplo que a gente colocou aqui. Bom, e aí a gente vai, por exemplo, para uma hemodializadora, né? Que é o equipamento que vai fazer uma das funções que o rim geralmente faz. Então, eu não consigo, não sei se vocês conseguem visualizar o mouse aí, mas aqui, por exemplo, a gente tem de novo o mecanismo de bombeamento. Aqui, de novo, a gente tem o sistema de troca. Então, esse aqui é uma membrana que, por um lado da membrana, vai passar aquela água ultrapura, que eu comentei lá do sistema de tratamento de água, e do outro lado, o sangue. E, por aqueles gradientes químicos que eu expliquei lá no sistema cardiorrespiratório, a gente tem essa troca. Então, a gente joga o que está em excesso do corpo para a água, né? E a água, como ela é ultrapura, teoricamente ela é o zero. Então, tudo que tiver no sangue, ela vai estar vai gerar um gradiente químico pro lado da água, né? Mas você vê que aí a gente chega num projeto de um equipamento, e aí vai envolver, por exemplo, vários sensores. Você tem sensor aqui de detecção de sangue para você verificar essa água não pode entrar em contato com o sangue do paciente. Então, geralmente, você tem sensores de detecção de sangue, por exemplo, para verificar se essa membrana não foi rompida. Você tem sensores de fluxo para verificar se está tendo um fluxo de água e de dialisato adequado. E o que mais pega dentro do projeto do equipamento médico são os mecanismos de controle de segurança. Porque no projeto que o Batlab estava desenvolvendo do ventilador, a parte eletrônica de você inflar ou desinflar um pulmão, se você pegar um bom engenheiro, ele consegue fazer. Tanto que o pessoal lá conseguiu fazer isso com maestria. Mas eu tenho que pensar em todas as possibilidades que o meu equipamento tem de gerar um problema. Porque se ele gerar, ele não vai estar mais fazendo um bem para o paciente. E aí entra na complicação. Então, assim, para eu fazer um projeto para um bom equipamento médico, principalmente para um equipamento de suporte à vida, eu tenho que ter mecanismos de controle, tão quantos forem necessários, que me permitam com que o projeto ele seja seguro. Ou seja, eu tenho que ter o total controle sobre todos os mecanismos do meu equipamento. Se uma placa está defeituosa, ele tem que avisar. Se o fluxo que deveria estar correndo está parado, ele tem que saber. Se o sangue está correndo por dentro desse processo, está correndo sangue aí dentro, não deveria, o meu equipamento tem que saber. Aqui a gente tem até dois mecanismos de troca, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem um mecanismo de troca de temperatura, porque, querendo ou não, aqui não é transferido só os íons de um lado para outro. Mas se a água
ela está gelada, ele vai transferir temperatura também para o corpo do paciente. Então, se eu não tiver um sistema de controle de temperatura também, eu gero uma diminuição da temperatura corporal do paciente, o que pode gerar consequências. Então, também, eu vou ter sensores, eu vou ter vários olhos aí para verificar se o sistema está funcionando adequadamente. O mecanismo de detecção de sangue é aqui, ó, essa célulazinha aqui. Certo? Mas, assim, para a gente explicar todo esse equipamento de novo, talvez não seja o intuito hoje, mas eu só queria que vocês entendessem que os sistemas, independente para que eles sirvam, e a gente vai entender por que é importante a gente saber para o que ele serve, ele nada mais são do que um conjunto de sensores, bombas e atuadores, e por aí vai. Então, basicamente, você entendendo um mecanismo de complexidade média, você entende vários outros, independente de grandezas que esses controlem ou operem. Bom, então, sabendo de tudo isso, qual que é a distância que a gente tem hoje entre o homem e a máquina? A gente tem um filme muito antigo, que provavelmente vocês não vão ter assistido, porque não deve ser da época de vocês, que chama O Homem Bicentenário. E tem outros também filmes que desenvolveram, que, na verdade, trabalham o conceito de que todas as partes do corpo humano elas vão ser substituídas algum dia. Quão longe a gente está disso? Então, essa máquina que eu comentei com vocês, que é uma hemodializadora, a gente tem 6 funções principais no rim. Essa máquina inteira, com esse conjunto de sensores, e que hoje deve estar custando, sei lá, em torno de 70 mil reais, ela faz 2 funções somente. Para vocês entenderem qual que é a complexidade do corpo. Então, assim, tem coisas que hoje eu não consigo fazer com uma máquina tão grande dessa. Então, assim, os sistemas miniaturizados, né, eles estão tentando corrigir essa distorção para que num dia isso se torne possível. Mas a gente vê que a coisa ainda está um pouco distante e que a gente não resolve todos os problemas que a gente tem hoje na substituição de um dos órgãos que compõem o corpo, né? Então, esse negócio a gente ainda está um pouco longe, né? E a gente vai ver se compensa a gente chegar mais longe do que isso, né? Bom, então vamos falar de aplicações de engenharia biomédica no mundo real e na rotina de um hospital. Essa aqui é a situação que eu tinha, do ponto de fala, voltando para a parte de engenharia clínica agora, que é a parte de gestão de tecnologias médicas. Esse é o cenário que eu tinha no hospital no ano de 2015. E que é o cenário de praticamente mais de 90% dos hospitais públicos brasileiros. A gente tinha em torno de 80% do parque sem cobertura de manutenção. Ou seja, os equipamentos estavam operando sem você saber como. A gente pega num ventilador, o ventilador ele gera parâmetros ventilatórios para a equipe assistencial. Então ela te dá lá, a frequência respiratória do paciente está em quanto? Está em 20. Mas se for um equipamento que ele não passa por manutenção, esse número não é fidedigno. E isso altera a conduta assistencial. Então, você pensar que no hospital, e antes de eu trabalhar no hospital, eu cheguei a trabalhar em empresa privada que prestava manutenção para esses equipamentos, e a gente ia para o interior do estado, e assim, a situação era caótica. Então, a gente não sabia nem o que a gente tinha dentro do hospital, a gente não tinha nenhuma gestão de peça, então se estragava, o equipamento parava, e você montava um processo administrativo que demorava 120 dias para ser concluído, para comprar uma peça. Então você tinha, no ano, mais de 30% do seu equipamento ficava indisponível. Equipamentos caros. Às vezes você parava um equipamento de
60 mil reais por causa de uma peça de 200 reais. Então a gente não tinha gestão de acessórios nenhuma, a gente tinha falta de manutenção preventiva em praticamente todo o parque. A infraestrutura física precária, a gente não tinha nenhuma ferramenta de teste de desempenho que a gente precisa fazer para executar essas coisas. Por exemplo, eu não tenho como, eu vou fazer uma manutenção de um ventilador. Como que eu vou testar se o meu ventilador ele está dizendo que está mandando 80% de oxigênio, e como que eu vou verificar se realmente é 80%? Eu tenho que ter uma ferramenta de calibração para dizer que esse 80% está correto. E a gente não tinha essas ferramentas. Então o que a gente analisava basicamente era: esse equipamento está funcionando? Tá. Se tivesse, ele estava operando. Entendeu? Bom, a gente não tinha nenhuma biblioteca técnica, a gente não sabia, porque esses equipamentos, cada um, a complexidade técnica deles é grande, então você primeiro precisa entender como tecnicamente ele opera. Funcionalmente, você geralmente sabe como ele opera, porque você estuda na faculdade. Mas assim, não é toda a gama, não são todos os tipos dos equipamentos, uma pequena parcela. E você precisa entender como que aquele mecanismo daquele fabricante em específico, aquele modelo específico opera. Que sensores fazem o quê, como eles se comunicam com as placas e por aí vai. A gente estava trabalhando basicamente no escuro. Tinha coisas que a gente já sabia, e eu estou falando no começo do setor, era assim, eu e um técnico, e só. Para um hospital na época tinha em torno de 1.500 equipamentos. Então assim, era uma situação desesperadora. E gestão de indicador, de desempenho, esquece. A gente não tinha nada, porque a gente não tinha eu nem sabia nem o que o hospital tinha de equipamentos. Então a gente fez um plano lá para corrigir essas distorções, né? Mas e o que isso gerava? O que essa situação gerava? A gente tinha um buffer, que a gente fala de buffer de ordem de serviço aberta, ou seja, a cada mês, eu entrei em setembro de 2015, onde está marcado de azul. A cada mês eu tinha um acúmulo de equipamentos parados. Então, assim, se eu não resolver a situação em 2 anos, em 2 anos o hospital fechava, porque não ia ter equipamento mais para funcionar, para operar. Então, eu estava exatamente nessa situação. Então, assim, eu lembro até hoje, teve um dia que foi quando eu assumi a chefia do setor, que assim, parecia que todos os problemas do mundo estouraram dentro do hospital. Tudo parou. Tomografia, ventilador. E eu cheguei em casa e eu conversei com a minha esposa na época e falei assim, eu vou desistir disso aqui. Porque eu achava que era uma coisa e eu não sei nem por onde começar a resolver. Então, assim, enfim, essa situação que eu tô falando para vocês é desesperadora. Ela era uma situação que ocorre ainda hoje, eu acho. Chutaria aí em mais de 90% dos hospitais do Brasil, públicos principalmente, né? Então, assim, é bem complicado. E aí, quando você vê um cenário de pandemia que vem, se você pega uma estrutura dessa, a pandemia simplesmente ela te amassa. Então, por sorte, por exemplo, de 2015 a 2020, a gente fez em aquisição de tecnologia para saúde nesse período em torno de 13 milhões de reais. De 2015 a 2016, a gente tinha comprado 13 mil reais por falhas de processo de aquisição de tecnologias médicas. Não tinha quem especificava, os processos eram totalmente fragmentados. Então, se a gente continuasse nessa linha e chegasse, se essa pandemia chegasse em 2015, eu não sei o que a gente faria. Porque hoje a gente está no gargalo, e numa situação que, teoricamente, do ponto de vista de tecnologia, ela está controlada. Se chegasse numa situação dessa, não sei sinceramente o que a gente faria. Bom, então aqui a gente tem o que é a complexidade de um hospital. Eu costumo dizer que dentro de todos os serviços que vocês podem vir a trabalhar, talvez o sistema hospitalar ele seja o mais complexo, porque ele é um mundo.
E ele vai desde limpeza, segurança, controle de insumos, controle de estoque, e cada setor desse opera com vamos dizer assim, um conjunto de conhecimentos técnicos que você precisa operar ele específicos. Então, por exemplo, você tem um setor de patologia. Ele funciona totalmente de uma UTI, que funciona totalmente diferente de um centro cirúrgico, que funciona totalmente diferente de uma farmácia, que funciona totalmente diferente de um laboratório de pesquisa com células-tronco que a gente tem no hospital hoje. Então, cada lugarzinho desse, cada pedacinho desse, ele é um mundo em si. E se você não tiver conhecimento adequado de todos os processos que aquilo ali opera, essa coisa toda não opera. Se você tiver falha em um desses processos, a coisa toda não opera. Se eu não tiver equipamento funcionando, a UTI não consegue fazer procedimento. Se eu não tiver a farmácia funcionando, eu não consigo fazer procedimento. Se a minha cadeia de insumos está desorganizada, eu não consigo fazer procedimento. Então, por ter essa natureza tão complexa e essa dificuldade de gestão, é que a saúde ela acaba virando um buraco negro de recurso. Porque, assim, é muito difícil de você fazer uma gestão, porque é difícil da pessoa ter um conhecimento total sobre todos esses sistemas, né? É um desafio, mas é interessante entender e perceber que, por exemplo, a gente como engenharia, e eu trabalho na área de engenharia clínica, mas tem equipe, por exemplo, de infraestrutura hospitalar, ela opera diferente em cada um desses locais. São tipos de equipamentos diferentes, que monitoram grandezas diferentes, que fazem coisas diferentes, entram em fluxos totalmente diferentes. Às vezes um mesmo equipamento, em um determinado fluxo, ele serve para fazer uma coisa, e em outro ele pode fazer uma coisa totalmente diferente. Então, assim, é bem legal, assim. E são coisas que, assim, cada setor desse sofre atualizações. Então você tem que estar estudando para estar atento às atualizações de cada um dessas unidadezinhas, né? Esse projeto que eu estou mostrando em específico é lá do Hospital Universitário, né? É um estudo da parte de civil, que ele analisa, a gente estava tentando unir essas coisas de cores iguais, teoricamente elas deveriam estar perto. E vocês veem aí que o nosso hospital é meio que uma coxa de retalho. Mas, enfim, só para vocês se contextualizarem. Bom, dentro da área de biomédica, tem um professor da Unicamp que falava que a gente sempre tem que torcer para estar nos 80%. Sempre nos 80%. O que ele queria dizer com isso? Que a indústria, por si só, e a gente vê, por exemplo, discussões a respeito, por exemplo, do sistema interligado, sistema elétrico interligado do Brasil, por que não se fazem mais linhas de transmissão para evitar, por exemplo, os apagões? Porque o custo de você diminuir a porcentagem de risco em um determinado ponto, ela fica tão grande que ela passa a ser inviável. Então a indústria ela acaba sempre trabalhando nessa lógica. As próprias medicações, geralmente elas só funcionam para 80% das pessoas, 80% dos casos. Então, assim, tem muita coisa que hoje a indústria não trabalha, porque eles não vão ter retorno. E não, eu acho que é uma coisa que não vai mudar nem no longo prazo. A indústria vai continuar funcionando assim. Então, o papel que eu vejo, por exemplo, da academia é tentar trabalhar nesse oceano de soluções que a gente chama de oceano de soluções de 20%. Aqui eu trago só um exemplo para vocês entenderem. Não vou dizer, não sei, eu tentei achar o estudo específico que fizeram, por exemplo, lá no Unicamp, mas não encontrei. Mas tinha a ver com esse sistema de sensibilidade cutânea plantar. É uma situação que, por exemplo, atinge principalmente idosos, mas tem pessoas novas que elas perdem a sensibilidade do pé, da sola do pé. E isso dificulta, por exemplo, o sistema de equilíbrio, porque os sensores da sola do pé,
informam para a gente que o nosso pé alcançou o chão. E isso é muito importante para o nosso sistema de equilíbrio. Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade disso, principalmente idosos. Isso, por exemplo, eleva o risco de queda em idosos. Só que é alguma coisa que, por exemplo, vamos supor que atinja 0,005% da população. Não sei qual que é a incidência nesse caso em específico. Mas vamos supor que seja um caso desse. A indústria não vai trabalhar para resolver esse problema. Não vai. Isso é fato. Então, assim, na academia, nesse caso aí, eu lembro que tinha um projeto de você ter um sensor na sola do pé e dar, por exemplo, um pequeno estímulo elétrico no ombro direito e no ombro esquerdo, para o paciente saber que ele está pisando. E para o paciente, você vê que uma solução de engenharia muito simples de ser desenvolvida. E para o paciente gera uma mudança de qualidade de vida gigantesca. Imagina que esse fosse o caso de um paciente jovem, por exemplo. Então, assim, são soluções que a indústria não vai implementar, mas que a academia pode trabalhar. Se ela saber que existe esse tanto de coisas que a indústria não se interessa em mexer. Mas, para isso, de novo, a gente tem que procurar conhecer os problemas e pesquisar e tentar entrar nesse mundo, né? Bom, vamos agora para a parte de importância dos conceitos técnicos. Dentro da academia, e principalmente no mestrado, eu sofri muito com isso, que era assim, a parte de conceito técnico, ela é extremamente significativa, principalmente para o ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar, com quem que você vai discutir? Você vai discutir com o médico. E o médico tem um conhecimento, por exemplo, de fisiologia gigantesco. Se ele tenta te explicar um problema que você vai trazer para a engenharia e você tem falhas de conceito que você não consegue entender, você não vai conseguir traduzir essa informação e você não vai conseguir resolver esse problema. Então, assim, uma das coisas assim básicas que a gente tem dentro da parte biomédica. O pessoal fala, isso no próprio hospital você vê o pessoal falando, a gente está desenvolvendo um respirador pulmonar, a gente está desenvolvendo um ventilador pulmonar. O que tecnicamente é o correto? Então, assim, a mecânica pulmonar ela é totalmente diferente da respiração. Você pode, por exemplo, ter um paciente que ventila, mas não respira. Isso é um caso que a gente tem no cotidiano muito, que a gente vê muito, por exemplo, aqueles acidentes que a gente tem com monóxido de carbono. Então, às vezes a pessoa fica presa em um determinado local, geralmente carro ou numa garagem, e você tem produção de monóxido de carbono ali no local, e a pessoa vai ter um mecanismo de ventilação totalmente funcional. Só que o que vai acontecer? A molécula, por exemplo, de monóxido de carbono, ela se liga à célula com muito mais afinidade do que o oxigênio. Então, ao invés de você trazer o oxigênio, você traz o monóxido de carbono. Então, a sua troca gasosa, o seu corpo, ele opera como se ele estivesse pegando oxigênio, mas ele está pegando monóxido de carbono. E aí o paciente vai ventilar e não vai respirar. Então, a função do ventilador pulmonar, o nome técnico correto é ventilador pulmonar, não é respirador. E isso, por exemplo, são dois conceitos que parecem bestas. Daniel, você está sendo chato. Mas na parte de análise de eventos e para você tentar entender como funcionam essas coisas dentro do hospital, isso é extremamente importante. Então, você vai falar assim, você chega lá, o paciente está operando, e aí o médico vai falar, ele não está respirando. Aí você vai falar, não, está respirando sim, doutor. Olha lá, a caixa torácica dele está movendo. Aí o cara vai falar, pô, você não sabe nem o que você está falando, e você vai querer consertar meu equipamento? Qual que é a confiança que a pessoa vai ter em você
de que você vai fazer um serviço correto se você nem entende como funciona a coisa. Então, esse é um ponto importante. De novo, outro exemplo que a gente vê muito dentro do hospital. A gente faz, por exemplo, o eletrocardiograma. Isso tem confusão até dentro da área assistencial, porque a importância dos conceitos técnicos eles não são levados tão a sério na graduação. E como eu falei para vocês lá, que na parte de fisiologia, por exemplo, a gente teve aprovação de só 20% dos alunos, era muito por conta disso. Os nossos conceitos, a gente se acostuma a utilizar os conceitos técnicos errados. Só que lá não tem essa. Se você utilizou o conceito técnico errado, você é punido. Então, muitas das pessoas não passaram por conta de não ter esses conceitos técnicos bem fundamentados. E, por fim, a gente fala a respeito da tradução da linguagem assistencial para uma linguagem técnica. Então, essa parte dos conceitos técnicos, ela, como eu falei para você, como que você conserta, por exemplo, um rádio? Eu dou muito exemplo para os técnicos que fazem manutenção lá no hospital. Para você consertar um rádio, você tem que saber se o som da saída dele, por exemplo, está bom. Então, para você consertar um equipamento médico, você tem que entender o que ele faz. A gente tinha muito problema no início aqui, porque aqui a gente não tem formação de mão de obra local de técnicos em equipamentos biomédicos. Então, por exemplo, vinha um monitor multiparamétrico com um sinal de ECG ruim. E aí o técnico botava lá um gerador de sinal e ele falava, ó, tá saindo aqui um sinal. É o sinal correto? Ele não sabia dizer. Então, para você fazer a manutenção de equipamento ou avaliar tecnicamente o funcionamento desse equipamento, você tem que entender conceitualmente o que ele faz e entender bem. Quanto mais você entender, mais você vai entender o que a assistência está querendo dizer e mais rápido você vai resolver o problema. E da maneira correta. Então, se você manda um equipamento que você fala que está ok para a área assistencial, a assistencial vai botar aquele equipamento no paciente. E ela só vai saber que você não arrumou o problema quando tem coisas que dá para você saber antes, mas a maioria delas só vai saber quando gerar o evento adverso com o paciente de novo. Então, você está gerando um risco por falhas conceituais, um risco de vida a um paciente que não tem nada a ver com isso. Então, isso é extremamente importante. Aqui eu passo como sugestão, tem um escritor, e ele é um cientista da academia, que chama Richard Feynman. Ele tem uma série de livros, e ele tem uma frase que é muito legal, eu vou até deixar o link depois para vocês poderem assistir. Ele está ele está sendo entrevistado, né, por um jornalista, e ele fala assim, quanto mais você pergunta o porquê, quanto mais você se aprofunda em uma coisa, mais interessante ela fica. E, de fato, quando você começa a entender esses processos a nível micro, e você consegue achar coisas semelhantes dentro da engenharia para você conseguir entender, é muito legal. E você conseguir entender, você acaba entendendo o funcionamento de qualquer coisa, né? Porque você vai ver que os conceitos técnicos eles não se distanciam de um determinado lugar para outro. E você pode aplicar esse conhecimento desde a engenharia até a gastronomia, por exemplo. Então, essa parte de conceituação técnica e vocês tentarem entender quanto mais a fundo os processos, vocês vão ver que mais interessante aquele conhecimento se torna. Principalmente quando você começa a entender a aplicação prática daquelas coisas. Eu acho que o que falta na graduação hoje é isso, sabe? A gente aprendia cálculo, a gente vai aprender... Eu fui entender o porquê que se utilizava, por exemplo, cálculo 4 lá no meio do meu mestrado. E entender por que eu estudava aquilo. E eu fui entender lá. Por que eu não posso entender antes, né? Isso eu acho que é uma dificuldade que a academia tem de passar
para a gente, né? Bom, e aqui, como eu falei, nesse próprio livro dele, ele vai explicando coisas simples, por exemplo, como que funciona o mecanismo de você sentir o cheiro do café. Como que essas moléculas, esses átomos se desprendem por eles estarem quentes, e eles se desprendem da superfície e acabam atingindo sensores na sua narina que vão levar o sinal até o seu cérebro para você entender que você está sentindo aquele cheiro. Tem até algumas experiências que eles fazem com a parte neurológica, que eles aplicam alguns sinais elétricos direto no cérebro e perguntam ao paciente o que ele está sentindo. Ele fala, estou sentindo gosto de pizza, estou sentindo gosto de melancia. Para você entender que o que a gente sente nada mais é que um sinal elétrico. E como essas coisas são produzidas, você começa a olhar para tudo que você tem na vida com outros olhos. Você consegue ver um copo de café e tentar entender como que aquele mecanismo do cheiro funciona em um trem básico, sabe? Isso é muito interessante. Bom, voltando pela parte conceitual, então a engenharia biomédica é importante que você entenda da parte para o todo. Ou seja, para a gente ser engenheiro e a gente entender, e eu falo que é muito difícil ser um engenheiro no exato termo da palavra, se você não entende o básico. Para você entender o funcionamento de um cardioversor, você tem que entender o funcionamento do coração, você tem que entender como que funciona uma célula cardíaca. Essa na esquerda aqui é um processo de morte de uma das células cardíacas, que milhões dessas se juntam para formar o coração. E aí o que você faz, na verdade, com o cardioversor é o recrutamento dessas pequenas células, que eu tinha começado lá no início. Então, você entender o funcionamento delas fisiologicamente permite você entender como que o cardioversor existe e como que você pode implementar melhorias nesse equipamento. Lá no Unicamp, a gente, por exemplo, teve um pesquisador que desenvolveu, por exemplo, um sistema de desfibrilação multidirecional. Por quê? Porque, por exemplo, se ela é excitada no eixo longitudinal ou no eixo transversal, dependendo da energia que você pega, você gera mais ou menos mortes celulares. E no processo de desfibrilação, você mata a célula cardíaca, inevitavelmente. Agora, como recrutar mais com um menor nível de energia? Você tem que entender como que funciona o processo de excitação da célula. Então, assim, é interessante você ver que o conceito que você adquire entendendo o pedacinho lá do coração, ele afeta o seu conhecimento sobre a tecnologia fim que você está utilizando, né? E aqui eu coloco algumas coisas que a gente teve que estudar: fisiologia, bioquímica, biofísica, conceitos de eletricidade, conceitos mecânicos. Tudo isso está envolvido num projeto, por exemplo, de um cardioversor. Então, unir esses conhecimentos é bem legal. Bom, a gente tô acabando aqui, eu acho que, não sei se a gente pode estourar um pouquinho o tempo, acho que vai mais uns 10 minutos. Eu vou falar sobre o Pareto, os recursos finitos e a engenharia. Outro conceito importante que a gente tem dentro da engenharia é entender que a gente trabalha em ambientes de recursos finitos. Então, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver independente do nosso querer. Porque se a gente não trabalha num sistema de recursos infinitos. Infelizmente, para o meu hospital, eu tenho lá um determinado recurso. Vamos supor que seja 4 bilhões, certo? E eu tenho 200 problemas. Eu dou um exemplo muito claro que acontece hoje no sistema de gestão público o candidato vai, se elege e dá uma ressonância para uma cidade do interior. Alguns pacientes vão ser beneficiados pelo tratamento imediato de uma determinada patologia com aquele equipamento?
Vão. Mas o que acontece? Esse equipamento, ele tem um custo de manutenção que ele não vai mudar se ele estiver em Aquidauana ou Campo Grande. Ele tem recursos humanos para operá-lo que não vai mudar se ele estiver em Campo Grande ou Aquidauana. Só que ele tem demandas diferentes para que você estiver em Campo Grande e em Aquidauana. E essa falta de demanda por um equipamento tão grande, ele vai afetar, por exemplo, os recursos que vão ser dispensados para outras tecnologias menores. Então, se eu estou gastando um recurso para fazer uma ressonância funcionar numa cidade pequena, eu estou tirando o recurso, por exemplo, da manutenção de incubadoras neonatais. Então, se eu posso salvar 2 vidas em detrimento de 200 que eu vou perder. Isso é muito claro dentro do ambiente de recursos finitos. E isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Então, assim, eu tenho sempre essa situação onde eu vou ter que escolher onde eu vou aplicar. E eu sempre vou aplicar aonde me der mais resultado. Então, esse estudo dentro da engenharia, ele tem que ser feito. E assim, dentro de todos os profissionais do hospital, quando a gente fala que a gente trabalha num ambiente desse, é simplesmente técnico. Não tem. A gente queria salvar todo mundo? Queria. Mas, infelizmente, trabalhando num sistema de recursos finitos, isso é impossível. Isso é impossível. Então, você vai ter que escolher onde aquilo ali vai te gerar mais resultados. Certo? Dei um exemplo aqui. Com 1 bilhão, você resolveu 80% dos problemas. Com 2, você estaria resolvendo 90%. Então, 10% a mais com 1 bilhão a mais. Não compensaria esse 1 bilhão que você está gastando a mais para resolver outros 20 problemas? Pode ser que sim. Vai depender do contexto que você tiver. Bom, por último, conselhos para a vida profissional e acadêmica de vocês. Coisas que a maioria talvez eu não tenha feito e que me arrependi mais para frente. Primeiro, invistam em projetos autônomos. Sempre tentem aplicar os conhecimentos que vocês estão tendo dentro da faculdade no cotidiano de vocês. Tenta pegar um projeto da internet, tenta desenvolver, tenta entender por que aquela coisa funciona, como ela funciona na prática, e façam projetos de vocês. Não dependam, por exemplo, de trabalhos dos professores que encaminham para vocês eventualmente fazerem. Mas, assim, tentem criar suas próprias coisas. Tentem montar alguma solução para o seu cotidiano que vai envolver aplicação de conhecimentos técnicos e que você tem que estudar e que tenha que aprender. Segundo, por que eu falo isso? Na graduação, geralmente, a gente acaba levando as coisas um pouco menos sério do que deveria. E aí, o que acontece? Por exemplo, o pessoal... um professor, por exemplo, não passa o conhecimento adequado, mas você está tirando nota e está passando. E para você, tudo bem. Só que isso vai gerar para você? Vai fazer com que você seja dependente da limitação dos seus conhecimentos. Então, o que eu vejo com muitos colegas hoje eu vou para uma determinada empresa, eu aprendo a fazer determinada coisa e eu só sei fazer aquilo. Então, se a empresa me mandar embora algum dia, lascou. Porque a única coisa que eu sei e que eu aprendi foi aquilo que a empresa me forneceu. Então, assim, aprendam o máximo que vocês puderem dentro da graduação. Porque é onde vocês podem errar. Certo? Os maus professores. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que na graduação a gente tem bons e maus professores. Então, assim, tentem brigar pelas coisas certas. Eu fui representante discente, na época que eu era aluno, e a gente via muita crítica, por exemplo, de professores que tinham suas, vamos falar, suas características, e os alunos geralmente batiam porque a prova era difícil. Você passar ou não passar numa disciplina, ou tirar nota ou não tirar nota numa disciplina, na sua vida profissional não vai te gerar nada. Nada, simplesmente nada. Vocês têm que procurar aprender. Então, assim, sempre que vocês identificarem que vocês não estão aprendendo da disciplina aquilo que vocês deveriam,
briguem. Vão lá e vão atrás dos seus professores, tenta falar, esse material aqui que o senhor está passando não está legal. Tem coisas que estão saindo, tem como o senhor explicar tal coisa, tal. Enfim, é o lugar que vocês têm para fazer essas requisições. Não tenham medo da ignorância. Muitos colegas, inclusive lá na Unicamp, o principal diferencial que eu via entre a gente e a galera que, por exemplo, era de lá, é que o pessoal tinha medo de fazer pergunta besta. E você não pode ter. Você tá lá para aprender. Então, pergunte o que você não sabe, por mais besta que isso se pareça. Independente o que os outros vão pensar, enfim, é a sua vida que vai seguir. E provavelmente a maioria daquelas pessoas não vão acompanhar você na sua vida profissional. E quanto mais você errar na graduação, melhor. Mais você vai aprender e menos dificuldade você vai ter depois. Curso técnico. Como eu falei, a área de engenharia biomédica ela é muito voltada para a área de eletrônica. E depois que eu formei em engenharia elétrica, eu fiz curso técnico de eletrônica, junto com o meu mestrado e com a especialização. Então, isso é bem legal, porque, querendo ou não, os enfoques eram diferentes. Então, na especialização, eu aprendi mais coisas relacionadas à gestão. Mestrado, eles iam para mais equipamentos de alta complexidade e entravam a fundo em todos os conceitos técnicos. E no curso técnico, eu metia a mão na massa e botava lá e via como as coisas aconteciam na prática. Então, cada um, eu oriento vocês que, se puderem, tiverem a oportunidade, façam um curso técnico, porque pelo menos na minha época de graduação é uma coisa que eu senti falta, essa parte prática. Outra dica, façam do seu local o seu mundo. Em Campo Grande, a gente não tinha engenharia clínica quando eu saí daqui. E muitos falaram para mim, Daniel, o que você vai fazer em Campo Grande fazendo isso? Porque o mercado em São Paulo é muito mais aquecido, tanto que o Fagner, outro colega que foi estudar comigo, está lá até hoje. Então, assim, eu tinha vários problemas que me fizeram ter que voltar para cá. E quando você gosta do que você faz, independente do lugar que você esteja, tente transformá-lo para que aquilo seja o mais ideal possível. Por exemplo, uma área que eu gosto muito, que é a área de reabilitação. Hoje, dentro do hospital, eu tenho um projeto de reabilitação dentro do hospital universitário. Um negócio que eu queria mexer, que provavelmente eu só conseguiria mexer em São Paulo, mas que hoje eu estou fazendo dentro do hospital, para fazer prótese de baixo custo para crianças, por exemplo, junto com uma rede que chama Enable. Então, assim, independente do local que vocês estiverem trabalhando, tentem trazer as coisas que vocês gostam para lá, porque é um lugar onde vocês vão ficar a maioria do tempo de vocês, e quanto mais vocês gostarem, mais vocês vão desempenhar o seu papel bem e aprender. E por último, sempre que se proporem a fazer algo, busquem a perfeição. Não façam as coisas de qualquer jeito. Sempre que façam, independente que seja uma apresentação, eu não sei quantas pessoas estão assistindo hoje, poderia ser uma. Eu faria do mesmo jeito. Então, isso é importante. Façam isso como rotina para a vida de vocês, para vocês aprenderem e se tornarem profissionais melhores. Bom, era isso que eu tinha para passar. Eu não sei, que estourei um pouquinho do tempo. Não sei se vocês têm dúvidas, mas estou à disposição. Obrigada, Daniel. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, agora é o momento, vocês podem mandar. Pode mandar no chat. Ou abrir o microfone, quem quiser abrir. Eu queria saber se você já teve bastantes pesquisas sobre novas máquinas para ajudar e melhorias delas ao longo desse seu estudo do mestrado, doutorado. No mestrado, eu acabei
trabalhando muito com o desenvolvimento de um sistema de gestão para tecnologias, que a intuito dele é ser aplicado em hospitais. Mas a gente acaba passando por várias áreas, né? Difícil de você participar mais de um projeto do mestrado. A gente mal consegue fazer um. Mas, como eu falei para vocês, a gente acompanhava, né? A gente tinha um ciclo de apresentações onde todos os alunos apresentavam os projetos que estavam em desenvolvimento, e a gente tinha lá desde desenvolvimento de medicações, o pessoal estudava, por exemplo, mecanismos do cálcio para estudar novas medicações para a cardíaca, tinha esse sistema de cardioversão multidirecional, que entra na parte de desenvolvimento de equipamentos, tinha a parte de reabilitação, que o pessoal fazia projetos para treinamento de crianças autistas por meio de tecnologia, enfim. A gente acaba tendo contato com todos os projetos, mas se dedicando mesmo, a gente acaba se dedicando só em um. E aí, no cotidiano agora, né, no hospital, a gente tenta estudar as tecnologias para a gente sempre estar trazendo para o hospital tecnologias inovadoras, né? Coisas novas que possam ser aplicadas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para você. Daniel, tá. Eu gostaria de perguntar para você, que dicas você daria para quem, assim como você, visa a Unicamp como uma universidade para um mestrado, para um doutorado nessa área de engenharia biomédica? Tá, vamos lá. Dicas que eu dou. Primeiro, a análise curricular é uma das partes mais importantes para você conseguir um ingresso no mestrado desse. Então, no currículo, por exemplo, eu tinha pouca produção científica. A gente não publicava muita coisa. Mesmo a gente tendo algumas publicações do PET, a gente acaba, às vezes, focando em congressos de baixo impacto. E isso é avaliado por eles lá. O Fagner, que é o meu colega que conseguiu acesso regular logo de começo, ele tinha, por exemplo, aqueles trabalhos que o pessoal do Batilab acabou conquistando lá no I3E. Então, a parte de produção acadêmica dele tinha um impacto maior do que a minha. Isso fez com que ele tivesse o ingresso mais fácil. Outro ponto, eles fazem análise de notas, né? Boletim escolar. E por último, perguntam se você fez algum projeto. Eles querem saber se, assim, se você está pedindo mestrado, é alguma coisa que realmente quer, que outros projetos na área você desenvolveu na sua graduação que indiquem que realmente a engenharia biomédica é uma área que você quer cursar, entendeu? E, então eles levam muito em conta isso, projetos paralelos que indiquem que desde antes você queria trabalhar naquilo. Uma pergunta é sobre lidar com a gestão do hospital, porque eu acredito que você, como engenheiro clínico, tem que lidar com, sei lá, talvez a diretoria, o financeiro. Como é para você, assim, qual a formação que te ajudou a ter essa vivência? Então, a gente acaba entrando, por exemplo, no concurso, quando eu entrei, a gente, principalmente de administração pública, a gente acaba entrando muito cru. Eu não sabia, não tinha ideia nem como funcionava um processo administrativo público. Então, essas coisas a gente aprendeu no dia a dia mesmo. Em relação à direção, geralmente, independente do lugar que você vá, existe muito embate entre a parte técnica e a parte política. E como eu falei para vocês, por que eu falo, por que é importante você ter conceitos técnicos bem fundamentados? Porque na hora que você vai fazer um parecer, você tem que brigar contra meio mundo. E se você não tiver bem fundamentado, a política te massacra.
Então, não consigo, assim... Tiveram vários exemplos, não vou comentar aqui, mas de tentarem forçar, por exemplo, uma situação política e eu bater o pé e falar, ó, não vai ser feito por causa disso, disso, disso. Só que para você fazer isso, se você não tiver esse embasamento, dentro do processo público você acaba se complicando, sabe? Você faz uma fundamentação ruim e aí juridicamente você fica aquela questão de dependência que eu falei para você, de dependência do seu trabalho por conta da limitação de conhecimento técnico, é mais ou menos essa pegada aí. Quanto menos conhecimento técnico você tiver sobre o assunto, mais suscetível você vai ser à pressão política. Então a dica que eu dou é: estudem e conheçam aquilo que vocês estiverem trabalhando, para vocês serem menos dependentes disso. Ok, pessoal, pode continuar, Nicolas. Você citou que você trabalhou tanto no setor privado quanto no setor público. Eu gostaria que, se você puder compartilhar com a gente, qual foram as maiores diferenças assim, entre essas duas etapas da tua vida, e tanto a respeito de ser um privado e outro público, e no que você acabou aprendendo, assim, sabe? Uhum. Bom, vamos lá. A diferença que a gente tem no setor privado e no setor público. No setor privado, é tudo mais fácil de ser resolvido. Por exemplo, se o equipamento para, amanhã eu tenho dinheiro para pagar e dar vazão para aquilo ali. Então, o nível de planejamento que você precisa ter é muito menor. Só que um ponto ruim é que você tem menos autonomia para atuar. Então, geralmente, quando você vai trabalhar no hospital privado, por exemplo, por mais que você saiba que uma determinada tecnologia é ruim para assistência, se o diretor quiser comprar, ele vai comprar, porque o dinheiro é dele. No público, a autonomia técnica ela é maior. Então, dificilmente alguém, se você tiver um parecer bem fundamentado, dificilmente alguém vai ir contra o seu parecer. E se for, ele tem que fundamentar o porquê que ele está sendo contra. O problema é que se você tem um processo que demora para ser finalizado, sei lá, 6 meses, 1 ano, você precisa saber que ele vai acontecer 1 ano antes. Então, você precisa ter muito mais o seu planejamento precisa estar muito, muito bom. Essas são as principais diferenças, assim. Em relação a gostar ou não gostar, vai depender muito de onde você está, assim. Tem hospitais públicos, hospitais privados que são incríveis, que você vai ter todo o suporte do mundo. Tem outros que não. E tem hospitais públicos que a direção vai te ajudar a você atingir os objetivos técnicos que você tem em mente e outros não. Então, vai depender muito do contexto que você tiver. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Só mais uma Bom, perguntinha. eu acho que a gente pode, então, encerrar por aqui. Nicolas quer fazer mais uma? Pode ficar à vontade. Isso. Eu queria saber se, quando você decidiu seguir para essa área da engenharia clínica, você teve que aprender, assim, você ainda continuou tendo que aprender bastante coisa sobre engenharia elétrica, assim, bastante disciplina de engenharia elétrica, ou o seu enfoque Sim. maior foi realmente fora da área da engenharia elétrica? Na verdade, principalmente no mestrado lá, a gente tinha alguns alunos de todas as áreas, né? Então, por exemplo, no mestrado de engenharia biomédica, a gente tinha um biólogo que estudava com a gente, tinha, se não me engano, médicos, físicos, e assim, cada um nadava naquilo que tinha mais facilidade, né? Então, por exemplo, a gente tinha disciplina, por exemplo, de processamento de sinal biológico. É uma área que, para a gente, na elétrica,
já é difícil. Agora você imagina para um biólogo. Então, assim, como eu falei para vocês que a gente não tem muito costume de prezar pelos conceitos técnicos, a minha maior dificuldade foi ter que aprender conceitualmente as coisas de novo. Então eu tive que revisitar todas as áreas de elétrica para ver realmente como que as coisas funcionavam para eu poder avançar naquilo ali. E então, assim, independente, a gente tinha um pouco de facilidade em algumas coisas, mas a gente tinha que estudar fisiologia igual a gente estudava isso aí, porque tinha muita coisa que a gente viu na graduação, talvez não num nível de profundidade tão grande, e principalmente sem se atentar com essa parte conceitual que pra gente foi bem pesada, assim. Então, mas foi bom, assim, foi bem interessante de fazer o processo, mas não deixei de estudar, não. A gente teve que estudar tudo junto. Entendi, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu acho que não, né? A gente já teve bastante perguntas. Não, tá tudo dentro do limite. Daniel, eu queria te agradecer por você estar aqui hoje, em nome do Grupo PET, em nome do professor Ruben, ele estava presente com a gente, mas ele acabou tendo uma reunião, assim, de última hora, e aí ele teve que se ausentar, mas ele pediu para te agradecer pelo tempo, falar que estava tudo excelente, e por você ter disponibilizado para conversar com a gente sobre essa nova área que a gente está também descobrindo juntos. E então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada para o pessoal que se inscreveu e ficou aqui com a gente. Reforçar para vocês seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde a gente vai disponibilizando depois as palestras. E desejar boa noite. E mais uma vez, o meu muito obrigado, Daniel. Bom, obrigado a vocês, obrigado pela participação de todos. Sempre que tiverem qualquer coisa, eu vou passar meu contato para a Ianca e pode disponibilizar aí para quem quiser. Sempre que tiver dúvidas em relação a qualquer parte da área, podem me comunicar sem problema nenhum, qualquer horário. Fico à disposição aí, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. E é isso. Tá bom, obrigada, gente. Até a próxima.